meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Bem? Tia tá bem também. Chegamos à nossa sexta-feira, mais uma aula, certo? Não é o último dia da semana de aula, amanhã nós teremos aula novamente, mas graças a Deus, tudo em paz, todo mundo bem, todo mundo aprendendo, né? Isso é o que importa. Então vamos lá, nossa aulinha de hoje, tia não colocou nada no quadro ainda, tia trouxe só um livrinho aqui bem conhecido, a gente já leu essa história. A gente já leu essa história na escola, tia já leu aqui, mas tia trouxe porque tia achou que tinha a ver com a nossa aula, que tem a ver. Então tia trouxe aqui esse livrinho dessa menininha e o título dele é Por que não? Por que não? Aí a gente já conhece essa história, a gente já viu que essa história, essa menininha, ela é cheia de questionamentos, né? O nome dela é Aninha, ela tem 8 anos. E ela sempre questiona por quê? Por que ela não pode fazer uma coisa, por que ela não pode fazer outra. E aí ela sempre questionando por que a irmã se maquiava, por que ela não se maquiava, por que a irmã saía só, por que ela não saía só. Então essa menininha era cheia de porquês. Até que um dia, né, ela saiu de casa, não sei se vocês lembram. Primeiro ela se maquiou, ficou bem desarrumadinha, né? O batom todo borrado. Então, o porquê de não se maquiar? Aí a mãe explicou por conta da idade e tudo e porque ela não sabia, criança ainda não sabia se maquiar. E também porque não saía só, e uma vez ela saiu e graças a Deus nada aconteceu, mas os pais se preocuparam e tudo. E esse livro a gente chama ele do livro dos porquês, por que não? E às vezes realmente, né, os nossos pais, a gente quer fazer alguma coisa e eles dizem, não pode, a gente fica, por quê? Por quê? Mas eu queria, mas por quê? Por quê? Mas ó, quer dizer só uma coisinha, assim, nossos pais, eles têm mais maturidade que a gente, eles já viveram mais do que a gente. Tia, quando diz a gente, diz vocês que são crianças. E tia também é adulta, mas ó, tia sempre escuta o conselho da mãe de tia, que tia não tem mais pai, mas quando a mãe de tia fala, tia sempre escuta. Tia sempre pensa, minha mãe é mais velha, ela já viveu mais, ela conhece mais. Então a gente tem que respeitar e entender que os nossos pais sabem mais do que nós, tá bom? Então essa menina, no final das contas, ela entendeu o porquê não, né, de algumas respostas. E a nossa aulinha hoje é de português, a primeira aula, e o nosso conteúdo é porquê. Como escrever o porquê? Porque a gente vê aí, quando a gente vai ler os textos, tem porquê junto, tem porquê separado, tem porquê junto com acento, tem porquê junto sem acento. Então, quando é que eu vou usar esses porquês? É muito porquê. E a gente acaba, muitas vezes, escrevendo errado porque não conhece as regrinhas, que não são tão difíceis, não. Só são 4, né, regrinhas, 4 porquês, então a gente vai entender um pouquinho agora. Então, para começar, tia pegou aqui o livro, então tá no livro didático, lembrando que português nós ainda estamos no nosso livro didático e nós estamos na página 132. O restante dos livros já acabou, né, o conteúdo, já acabaram todos os conteúdos, a gente tá no de atividades complementares, mas português não, a gente ainda tá no livrinho didático. E vamos lá, por quê? Aí no livrinho de vocês tem só isso aqui, o conteúdo, explicando os porquês. Aí tem uma parte rosa, verde, laranja e azul. Então vamos lá, o primeiro porquê, vocês estão vendo aí, acompanha com tia. O primeiro porquê é separado e sem acento. Então, o primeiro porquê, deixa a tia pegar aqui. Ai, meu Deus, cadê? O primeiro, desculpa, pronto, tia voltou, perdão. O primeiro porquê, ó, é separado e sem acento. Quando é que eu vou usar esse porquê separado e sem acento? Quando é, tia, que eu vou usar? Aí no livro tá explicando bem direitinho. Aí tia só resumiu aqui. Eu vou usar esse porquê separado e sem acento no início ou no meio de uma pergunta, ó, pergunta. Então, esse porquê aqui, separado e sem acento, tia colocou aqui ele minúsculo, porque ficou como se, tanto eu vou usar no início quanto no meio. Se for no início da frase, lógico que esse P vai ficar maiúsculo, né? Isso aí você já sabe.
Então esse porquê separado sem acento é no início e no meio de uma pergunta. Então a tia colocou um exemplo aqui, ó. Por que você gritou? Ó, fiz uma pergunta, por que você gritou? Então esse porquê é separado sem acento, tá certo? Pronto. O segundo porquê, o verde aí, é um porquê separado também, mas ele está com acento. Então vamos ver quando é que a gente usa ele. Pronto, a tia já pegou aqui. Ó, vou colocar aqui. Então eu uso esse porquê separado e com acento no fim de uma pergunta. Veja que esse porquê separado sem acento, ele é ou no início ou no meio. Já esse porquê separado com acento, eu vou usar ele no final da pergunta, no fim da pergunta. A tia colocou aqui uma frase que diz assim: você não foi à praça por quê? O porquê não está no começo da pergunta. Se fosse no começo era esse aqui, mas ó, tá no final. Você não foi à praça por quê? Então eu terminei com porquê, minha pergunta. Então esse porquê é separado e com acento, tá bom? Só é prestar atenção, ninguém vai errar mais. Agora todo mundo vai fazer certinho, tá bom? A outra, a terceira em laranja é o porquê. Peraí que a tia pegou errado. É o porquê junto e sem acento. Ó, aqui em cima a gente trabalhou separado, sem acento, com acento. E aqui embaixo a gente vai trabalhar, deixa eu colocar aqui. A gente vai ver esse aqui, que é junto e sem acento. Então, quando é que eu escrevo o porquê junto, juntinho, ó, tá emendadinho, o R com o quê? Junto e sem acento. Quando eu vou responder. Alguém me fez a perguntinha aqui, ó. Aí eu vou responder. Aí quando eu vou responder, ó, um exemplo aqui, ó. Não comi porque acabou. Qualquer coisa. Você não comeu melancia porque não comeu pão porque alguém fez alguma pergunta. Aí quando eu vou responder, aí esse meu porquê é junto e sem acento, ó. Não comi porque acabou alguma coisa. Certo? Então respondi. Não fui porque não deu, não fui porque dormi cedo, não fui porque não queria. Pronto, dei minha resposta. Minha resposta é porque junto sem acento. E para terminar, é esse porquê aqui, que é o da cozinha aí azul. Então é um porquê junto e com, deixa eu colar aqui. Junto e com acento. Pronto, esse é o que mais tem uma regrinha. Esses outros é só prestar atenção, né? Esse aqui tem uma regrinha. Quais são as regrinhas, tia? A regrinha é, eu uso esse porquê junto e com acento quando eu vou substituir por um substantivo. Lembra o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Então, quando eu vou substituir o nome de algum ser pelo porquê, então esse porquê é junto e com acento. Quando é que eu uso esse porquê junto com acento? Eu uso ele quando antes do porquê que eu vou escrever tiver um artigo. O, a, os, as. Lembra que a gente já estudou os artigos? Então, quando tiver um artigo, também esse porquê junto com acento. Uso também quando o quê, tia? Quando eu for colocar no plural. Digamos aí essa daqui, deixa eu tia ler essa. Não sei o porquê do atraso. Aqui não tá não, no plural não, mas ó, veja só, aqui ó, o porquê, ó. Já usei um artigo aqui, tá vendo? Porque eu não sei o objeto do que eu tô falando. Então assim, eu tô substituindo esse porquê, entrou no lugar de alguma coisa, eu não sei o porquê. Então entrou no lugar de alguma coisa que é um substantivo. E se eu for dizer assim, são muitos porquês que ele fala para dizer que não vem à festa, quer dizer que a pessoa tem muitas desculpas para dar, são muitos porquês. Então quando a gente diz porquês, aí a gente não coloca no plural nenhum desses aqui, coloca no plural esse porquê aqui com acento
Aí esse pode sim para o plural. Então esse porquê junto com acento no lugar do substantivo, antes de um artigo, e eu uso ele, posso colocar ele no plural. Então simples, tia, não tem dificuldade, é só 4, então ó. Porquê separado sem acento no início e no meio de perguntas? Porquê separado com acento no fim da pergunta? Porquê junto sem acento para responder? Porque junto com acento, substituindo um substantivo, um artigo ou colocar no plural. Prontinho? É só isso, nossa aulinha de português. Fica por aí, tia volta já já com a nossa próxima aula, tá bom? Beijinho, fica aí. Pronto, tia já voltou para a nossa segunda aulinha, aula de geografia. E o nosso conteúdo hoje é organização política. E o nosso conteúdo está no nosso livrinho de atividades complementares e está aí na página 39, tá certo? 39, atividades complementares. Então, um conteúdo pequeno, mas um conteúdo muito importante e que a gente vai ver só um pouquinho dele, mas à medida que vocês vão crescendo, vão amadurecendo, vão conhecendo muito mais o que são os poderes, o que é essa organização política. Por enquanto, a gente vai só ver assim um pouco, tá certo? Então, vamos lá, organização política. Então, como eu disse, está aí na página 39. E o que é organização política? O que é se organizar politicamente? Primeiro, para que se exista um país, uma nação, é preciso que haja uma organização política. Como é ter essa organização política? Essa organização política é o ajuntamento de pessoas, né, que vivem no mesmo lugar, na mesma região, no mesmo país, como eu disse, na mesma cidade, no mesmo estado. É um conjunto de pessoas que vivem juntas e precisam se organizar. E para que essa organização aconteça, é preciso que algumas coisas aconteçam. Então, primeiro é preciso que para que as pessoas vivam organizadas politicamente, é preciso que elas obedeçam às leis. Obedecer às leis é o principal, é o começo de tudo. Porque quando você vive numa sociedade, quando você vive com outras pessoas, você tem que estar debaixo de leis, você tem que obedecer às leis, cumprir as leis, e o outro também tem que cumprir as leis. Então, assim, para que eu viva bem, eu preciso que você cumpra as leis direitinho, e para que você viva bem, eu também tenho que cumprir as leis. Um exemplo que tia vai dar. Eu obedeço o sinal de trânsito. Por quê? Porque é bom para mim, vai evitar acidentes, né, que aconteça qualquer coisa comigo, e também eu vou ajudar o outro, né, vou prevenir o outro de também acontecer acidentes. Então, se eu obedeço essas leis de trânsito, por exemplo, mas tia tá falando aqui nas leis de uma forma geral. Então, se eu obedeço essas leis, eu estou me organizando politicamente, eu estou vivendo em sociedade, em comunidade, bem politicamente. Depois, essas leis que eu tenho que obedecer, elas estão lá todas formatadas minhas no nosso livrinho que é chamado de Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é um livro, como tia disse, onde está lá todas as leis que governam o nosso país. Tá lá tem lei para todo tipo de coisa, todo tipo de crime, então de tudo. Do que eu devo fazer, o que as pessoas, o que eu tenho obrigações, os direitos que eu tenho, então tá tudo na Constituição. E essa Constituição, ela só é realmente vivida no país se esse país for um país presidencialista, em que quem escolhe seus governantes é o povo. Então, para que haja toda essa organização política, é preciso que se obedeçam às leis. Essas leis estão lá juntinhas na Constituição, e que o nosso país seja um país livre, governado por uma pessoa que foi escolhida por nós mesmos, tá certo? Ok. E para que essas leis sejam obedecidas, sejam criadas, né,
como é que elas se dividem? Então, essas leis, elas se dividem, a gente chama assim, em poderes. Então, o nosso país é regido pelo poder legislativo, judiciário e executivo. 3 poderes governam as leis do nosso país, cuidam de nós. Então, vamos começar pelo legislativo. Aí tá aí no livrinho de vocês, nessa parte verde. Aí vamos ler junto, que aí fica melhor para entender. O que faz o legislativo? Primeiro, o legislativo é aquele que elabora as leis, que cria as leis. Quem cria as leis? Para que a gente viva melhor, para que o convívio com as outras pessoas seja melhor, para que a gente... Então, quem é que cria essas leis? O legislativo. E quem faz parte do legislativo? Vamos ler aí. Faz parte do legislativo os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Esses fazem parte do legislativo. A gente acabou de votar um monte de vereador, não foi? Pois bem, eles fazem parte do legislativo. O Congresso Nacional é composto pelo Senado Federal, formado por senadores, deputados federais, chamamos de Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados, e Câmara Legislativa, onde ficam os vereadores. Nós aqui temos a Câmara, né? Legislativa, que a gente chama de Câmara dos Vereadores. Então, é lá que fica esse poder, nessa parte dos vereadores, que faz parte aqui do poder legislativo, que é quem faz o quê? O que é que o poder legislativo faz? Elabora, cria as leis, tá certo? Depois vem o judiciário. O que faz o judiciário? Vamos lá. O judiciário é aquele que faz com que ele observa, vamos dizer que o judiciário fiscaliza para ver se as pessoas, se os governantes estão cumprindo as leis. Então, quem é que fica observando se as pessoas realmente estão cumprindo as leis, os governantes e tudo mais, como tia disse? Então, quem faz parte dele? Os juízes garantem a execução das leis criadas pelo Poder Legislativo. Então, quem faz parte aqui do judiciário? Os juízes. Os juízes, eles ficam atentos, né, observam as leis, né, e ficam atentos para ver se agora o executivo vai cumprir essas leis. E o executivo, ele é responsável pelo quê? Ele faz o quê? Vamos lá ver quem é. Primeiro, o executivo é responsável pelo quê? Pelo cumprimento das leis. Ele tem que cumprir. Ou ele cria as leis, o legislativo. O judiciário observa se estão sendo cumpridas as leis e o executivo cumpre as leis, tá certo? Então, quem faz parte aqui do executivo? Vamos ver. Quem faz parte do poder executivo? O presidente da República, o vice-presidente, os governos estaduais, os vice-governadores, os secretários estaduais, o prefeito e o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais. Então, aqui é governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, presidente, vice-presidente, entendeu? Então, voltando, aqui o legislativo cria essas leis que precisam ser obedecidas para que haja organização política. E aqui faz parte todos os que a gente leu, inclusive os vereadores, deputados federais, estaduais. Então, eles elaboram, criam. O judiciário, que são os juízes, observa se está sendo cumprida. E esse daqui, que é presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, secretários estaduais, federais, prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. Eles têm que cumprir essas leis, tá certo? Então, para que haja uma organização, para que um país tudo corra bem direitinho, tudo seja obedecido em relação a tudo,
Em relação a tudo, tia falou das leis de trânsito, mas é todas as leis. Então, para que todas essas leis sejam cumpridas, é preciso que haja uma união de tudo isso aqui, poder legislativo, judiciário e executivo, para que haja essa organização política, tá certo? Então é só isso, meus amores. Tia entende que é um conteúdo assim bem vasto, assim, mas vocês vão, à medida como tia disse, que for crescendo, for amadurecendo, vai entender mais e mais, tá bom? Então por hoje é só. Amanhã nós nos vemos, tá bom? Beijo e até amanhã.